Olá, eu sou o professor Adamec e você está no canal Física MLT, um canal renovado em que a intenção é resolver e analisar algumas questões que são cobradas nos concursos das academias e dos institutos militares. E para essa primeira parte, nós vamos analisar as questões que foram cobradas no último concurso da SPSEX 2023. Vamos começar? Esse ano nós podemos observar que a SpaceX continuou primando aí por cobrança de questões do primeiro ano. Cerca de 50% da prova, 6 questões de mecânica, uma questão de onda, mais duas questões de termologia, uma questão de óptica, índice de refração, estava presente na prova, uma questão de eletricidade, se bem que nessa questão de eletricidade, nós observamos que temos uma carga elétrica sendo lançada na região onde tem um campo magnético. Acaba sendo uma mescla aí dos assuntos de cinemática, lançamento aí oblíquo, juntamente com um campo elétrico, eletricidade propriamente dito. E uma questão de magnetismo, onde nós temos aí a presença de força magnética em um condutor, transportando corrente, força elástica e equilíbrio do ponto material. Tudo bem que é um condutor, é um corpo extenso, mas não precisamos nem tratar de torque nesse caso. Em contraste com o do ano passado, em que nós temos aí 4 questões de mecânica, mas predominando também mecânica, porque nós temos 2 questões de ótica, 2 questões de termologia, temos também uma questão de óptica, uma de eletricidade e 2 questões de magnetismo, sendo que foi a primeira vez que eu vi aí uma cobrança qualitativa até e quantitativa, por que não dizer assim, de magnetismo da parte de indução eletromagnética, lei de Faraday, em que eles colocam lá a força eletromotriz, variação do fluxo. Tá certo? Bom, nós vamos começar aí resolvendo as principais questões, aquelas que eu joguei aí um pouco mais difíceis da prova, ok? Então vamos começar? A primeira questão que nós vamos analisar agora é a questão de número 31 do modelo A. Nessa questão é mesclado aí os assuntos de cinemática, lançamento oblíquo, e campo elétrico. Temos aí uma carga sendo lançada aí em um campo elétrico uniforme. Vamos para o enunciado. O desenho a seguir representa o espaço que foi mapeado com os eixos cartesianos x e y com origem no ponto O. Na região, há um campo elétrico uniforme E de sentido contrário à orientação do eixo X. Preste atenção nesse enunciado, hein? Uma carga elétrica pontiforme positiva, Q, de massa m minúsculo, é lançada do ponto A do eixo X com velocidade inicial v0 na região em que o campo atua. Ela desloca-se sob a ação exclusiva do campo elétrico até chocar-se em um anteparo no ponto B do eixo Y, conforme representado no desenho. Podemos afirmar que o módulo da carga elétrica Q é dado por... E ele te deu aí os dados do problema. O ângulo entre V0 e o campo elétrico vale θ, sendo que θ é maior que 90 graus. Também, fica atento a esse dado aí. A distância Dzinho, D minúsculo, é a distância da origem até o ponto A, e D maiúsculo, a distância da origem até o ponto B. Tá certo? Bom, tem que ficar atento para o enunciado, porque ele coloca a seguinte situação, olha só, a orientação do eixo X é contrária ao do campo, tá certo? E o ângulo θ maior que 90 graus, ok? Então vamos resolver essa questão? Então vamos para a resolução da questão. Pegando aí o desenho que foi colocado no enunciado, e como é de praxe, a SpaceX sempre coloca desenho ilustrativo fora de escala. Uma coisa que nós temos que prestar atenção é exatamente o que ele colocou no enunciado. O campo elétrico é contrário ao sentido crescente dos valores de x, tá certo? E isso é importante, tá? Bom, primeira coisa que nós vamos observar é que no eixo x o movimento é uniformemente variado, pois nós temos a carga elétrica na presença do campo elétrico. Então ela vai se sujeitar a uma força elétrica e, consequentemente, uma aceleração, tá certo? Exatamente na direção do eixo X. Já no eixo Y, o movimento é uniforme. Então, vamos projetar V0 na direção do eixo X e também na direção do eixo Y, tá certo? Então, pegando aí a posição A da carga, tá certo? E vamos pegar aí o vetor V0 e projetar na direção do eixo X. Então, eu vou ter aí um V0x,
que vai ser V0 que multiplica o cosseno formado entre o eixo x e o vetor. Mas eu vou pegar o menor dos ângulos e não esse ângulo θ. E ele falou no enunciado que esse ângulo θ é maior que 90 graus. Tá? Então, vou pegar esse ângulo menor aqui, que é exatamente 180 graus, ou seja, π radiano, menos θ. Tá certo? Cosseno de π menos θ, você vai encontrar aí menos cosseno de θ. Estão lembrados daquela relação de seno de A mais B, cosseno de A mais B? Pois bem, temos que aplicar isso daqui. Tá certo? Bom, também teremos aí a projeção do V0 na direção do eixo Y. Vou usar o seno, claro, do ângulo π menos θ. E seno de π menos θ, seno de θ. Ok? Bom, então vamos lá. Com essa velocidade que eu encontrei na direção do eixo Y, eu posso encontrar o tempo do percurso. Os movimentos são simultâneos, tá? E independentes. O tempo que a carga leva para sair da posição A e chegar até a posição B vai ser exatamente o tempo que ela vai se deslocar somente na direção Y. Tá certo? Por isso que eu estou escrevendo aqui, olha, o intervalo de tempo para a carga se deslocar de A até B é o intervalo de tempo para se deslocar ao longo do eixo Y, tá? Δs sobre a velocidade Y, ou seja, o ΔS D maiúsculo e a velocidade na direção do eixo Y, V0, seno de θ. Ok? Então, já tenho esse tempo, tá? Agora, basta montar, olha, a equação horária na direção do eixo X. Lembrando que a única força que vai atuar na carga é a força elétrica, portanto, ela é a força resultante. Lembrando lá da segunda lei de Newton, em que para partículas que têm, o sistema que mantém a sua massa constante, eu tenho massa vezes aceleração, sendo a força resultante, e a força elétrica vai ser igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico. Tá? Então, encontra a expressão da aceleração. Tá? Carga vezes módulo da carga vezes o módulo do campo dividido pela massa da partícula. Tá? Como eu falei, nós vamos montar a equação horária da partícula na direção do eixo X. Bom, então lembrados como eu frisei bastante que o campo elétrico é contrário ao sentido crescente do eixo X, porque a aceleração vai ser exatamente contrário ao sentido crescente do eixo X. Ela vai entrar com sinal negativo na nossa equação horária. Tá? E aqui o mais indicado é você usar a equação horária do espaço. No caso aí eu vou usar x, tá? Então x igual a x0 mais v0x vezes o tempo eu já tenho, tá? Mais at ao quadrado sobre 2. Então já tem a aceleração, já tem o tempo, é só você isolar para encontrar o módulo da carga, tá certo? Encontrar a carga porque ele afirmou que a carga é positiva, por isso que a aceleração vai apontar no mesmo sentido do campo elétrico, tá? Bom, como a partícula sai de A e vai chegar em B, isso significa que a posição x final dela vai ser exatamente o zero, porque ao chegar em B, o x vai ser igual a zero, vai estar na origem, tá? Pronto, montei a equação. Agora, uma coisa interessante de se observar é que você tem menos V0 cosseno de θ. Você poderia argumentar o seguinte, bom, mas por que menos? Uma vez que a velocidade na direção do eixo x, olha, está exatamente apontando no sentido crescente dos valores de x. A questão é que o ângulo θ, conforme foi colocado no enunciado, é maior que 90 graus. E aí, se você tem um ângulo maior que 90 graus, o cosseno desse ângulo vai ser negativo. Ao se substituir esse valor aqui, olha, você vai ter um valor positivo aqui. Por isso que eu vou manter o sinal negativo, como eu encontrei aqui na projeção do V0x, tá certo? Sem problema nenhum, tá? Então, já substituindo aqui, olha, o tempo que eu encontrei aqui nessa primeira expressão e também a expressão da aceleração na equação horária da posição x, eu posso isolar a carga e encontrar exatamente o seu valor, tá certo? E é isso que nós vamos fazer, tá? Simplesmente vamos pegar aqui, olha, 2m v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vamos passar para o outro lado multiplicando Q vai ficar isolado, né? Mas o campo e o d ao quadrado passa dividindo, tá? Quando você multiplicar aqui a distributiva, você vai encontrar essa expressão, tá certo? Por quê? Olha, no enunciado e nas alternativas, você vai observar que somente um único d aqui, desse d ao quadrado, entra multiplicando, o outro fica fora. Tá? Outra coisa, você vai ter aqui
2 seno ao quadrado, que multiplica cosseno de θ vezes d, dividido por seno de θ. Então, você vai ter aqui 2 seno de θ, cosseno de θ, e isso daqui é seno de 2θ. Também você vai ter que lembrar daquela relação, tá certo? Da matemática para você desenvolver aí essa questão. Então, nós temos como resposta a alternativa B, ok? Uma questão bem interessante aí, cobrada aí pela SPSEX, tá? Você tem que lembrar daquelas relações trigonométricas. Estão lembrados daquelas relações trigonométricas? Vão lembrar dessas relações? As trigonométricas que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Então, seno de A mais ou menos B, seno de A vezes cosseno de B, mais ou menos, mantém o sinal, tá certo? Cosseno de A vezes seno de B. E para o cosseno? O cosseno você tem que trocar o sinal, estão lembrados? Cosseno de A mais ou menos B vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, aí troca o sinal, como eu falei, seno de A vezes seno de B. Melhor ainda, se você puder memorizar essas relações. Olha só, se você tem o seno de menos A é menos o seno de A. Cosseno de menos A, cosseno de A, tá certo? E a tangente de menos A é menos a tangente de A, ok? E quando você tem aqui, olha, 90 graus, ou π radiano, né? Π sobre 2 radiano, mais ou menos o ângulo A. Se você tem seno dessa relação, isso vai ser o cosseno de A, tá certo? Já o cosseno dessa relação, se aqui você soma, aqui você vai ter menos seno de A, isso aqui, se você subtrai, você vai ter mais seno de A, tá certo? E a tangente dessa relação vai ser igual a cotangente de A. E aí você mantém a relação de sinal, tá? Se for mais A, então mais cotangente de A. E se for menos A, menos a cotangente de A. Tá certo? E já com relação a 180 graus, π radiano, então você vai ter seno de π mais ou menos A. Isso vai ser igual a, se aqui você soma, então aqui você vai ter menos seno de A. E se aqui, se você subtrai, você vai ter mais seno de A. Tá certo? E para o cosseno, olha, cosseno de π mais ou menos A, você vai ter menos cosseno de A, tá? E a tangente, você vai ter mais, se for mais, menos, se for menos, a tangente de A, tá? Então, procura memorizar essa relação aí, que aí você não tem grandes dificuldades na hora de calcular o cosseno de 180 graus, mais ou menos um determinado ângulo, tá certo? Facilita bastante na resolução das questões, não só da SPSEX, como também os demais concursos, tá? O enunciado da segunda questão que nós vamos analisar agora, tá? É a questão de número 32, creio que seja a última questão do modelo A da prova. O desenho 1 representa um fio condutor retilíneo, homogêneo, horizontal e de comprimento L maiúsculo, percorrido por uma corrente elétrica I. O centro de massa do fio está conectado a molas ideais e verticais M1 e M2. A mola M1 está conectada ao teto e M2 ao solo, conforme indicado no desenho 1. O sistema encontra-se em equilíbrio estático. As molas M1 e M2 estão, respectivamente, com um aumento e uma diminuição de módulo igual a x0 em seu comprimento natural. Em seguida, todo o fio condutor fica imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B, conforme representado no desenho 2. O sistema atinge um novo equilíbrio estático com um fio na horizontal e M1 sofrendo respectivamente, M1 e M2, perdão, sofrendo respectivamente uma diminuição e um aumento de módulo igual a x1 em seu comprimento natural. Podemos afirmar que x0 é igual a, dados M1 e M2, tem constante elástica respectivamente igual a K1 e K2, e a simbologia do círculo com pontinho dentro representa o vetor campo magnético B, que é perpendicular ao plano do papel e está saindo dele, e o fio condutor está no plano do papel. No caso aí, o plano da tela, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Então vamos lá, vamos para a resolução dessa questão. Então pegando aí o desenho 1, em que nós temos aí o condutor transportando uma corrente I, mas não tem campo magnético, então não vou me preocupar com força magnética. Mas nós temos força elástica, pois, de acordo com o enunciado, a mola 1, ela sofreu aqui um acréscimo x0 no seu comprimento natural, bem como a mola M2 sofreu um decréscimo de x0 no seu comprimento natural. Então, se a mola 1 ela foi esticada, ela vai puxar o condutor no sentido ascendente, tá? Então, nós teremos uma força elástica F1 para cima, puxando o condutor, tá certo? E como a mola M2 ela foi comprimida,
ela vai empurrar o condutor também no sentido ascendente. Então está aí a força elástica F2. E claro, temos o peso aí atuando no condutor, tá? Nesse caso, nós temos que a força F1 mais a força F2 igual ao peso. F1 vai ser igual a constante elástica vezes a deformação, a expressão da força elástica, tá? F2, K2 vezes a deformação da mola 2, que também vale x0. Você pode colocar o x0 em evidência e escrever aí a seguinte expressão, tá? x0 vezes K1 mais K2 igual ao peso. Vamos guardar essa expressão, pois ela vai ser útil para a segunda fase da resolução do nosso problema. Bom, já pegando a figura 2, nós temos agora campo magnético, tá certo? Vamos continuar tendo peso na vertical para baixo, sem problema nenhum. Só que agora, de acordo com o enunciado, a mola M1 ela sofreu um acréscimo, aliás, um decréscimo no seu comprimento natural, valendo x1. E a mola M2 ela sofreu um acréscimo, tá? Aumentou o seu comprimento, valendo aí x1, tá? Comprimento natural mais x1. Então, as duas sofreram a mesma deformação, porém M1 encolheu e M2 aumentou o seu comprimento, foi alongada. Então, F1 agora aponta para baixo. A mola M1 está empurrando o condutor para baixo e a mola M2 está puxando o condutor para baixo. Bom, e a força magnética? Aí você vai ter que aplicar a regra da mão direita, tá? Bom, de que forma? Os 4 dedos você vai apontar no mesmo sentido do campo. No caso, os 4 dedos vão apontar para você. O polegar vai apontar da sua direita para a sua esquerda. Claro que a minha imagem aqui ela é enantiomorfa, você vai observar como se fosse a mão esquerda, mas não é a mão direita. E aí você vai dar o tapa com a palma interna da mão. Isso mostra então que a força magnética vai apontar no sentido ascendente, tá? Você poderia também aplicar a regra da mão esquerda. Aí no caso aqui a mão esquerda, você deve estar pensando aí que é a mão direita. O dedo indicador você coloca no sentido do campo, o dedo médio no sentido da corrente, então o dedo indicador vai apontar para você, o dedo médio vai apontar da sua direita para a sua esquerda e o polegar no sentido ascendente. Então você tem aí o sentido da força magnética, tá certo? Nesse caso, então, F1 mais F2 mais o peso vai ser igual à força magnética, tá? E a força magnética, como é que você encontra mesmo? Bioseno de θ, estão lembrados? Bom, seno de θ, qual é o ângulo entre a direção da corrente e o vetor indução magnética? Bom, se o vetor indução magnética é perpendicular ao plano do papel, no caso ao plano da tela, e o condutor está exatamente no plano da tela, no plano do papel, eles são perpendiculares entre si. Então você vai ter o seno de 90 graus, que vale a unidade, tá? Então, substituindo, você vai ter simplesmente bio para a força magnética. E o peso? Então, olha, a expressão que eu falei aqui que ela seria útil, nós vamos utilizar aqui para o peso, tá? Vamos colocar o x1 em evidência, tá certo? Vamos agora colocar K1 mais K2 em evidência, isolar o x0 e encontrar a alternativa C para essa questão, tá? Uma questão aí bem tranquila, mas novamente, mesclando aí os assuntos de magnetismo e estática do ponto material, porque aí não foi preciso utilizar torque para equilibrar o condutor, tá certo? Vamos para a próxima questão? A próxima questão que nós vamos analisar é a questão de número 23, ainda modelo A, tá certo? Em que ele coloca a seguinte situação. Um jogador de basquete arremessa uma bola verticalmente para cima com velocidade inicial de módulo V01. Após um intervalo de tempo igual a 2 segundos, o mesmo jogador lança da mesma posição uma segunda bola, também verticalmente para cima, com uma velocidade de módulo V02, sendo que V02 é maior que V01. Se desprezarmos a resistência do A e considerarmos o módulo da aceleração da gravidade igual a g, o intervalo de tempo decorrido entre o lançamento da primeira bola e o encontro com a segunda bola vale. Então ele deu aí as alternativas para essa questão. Então vamos lá, vamos resolver essa questão, tá certo? Em que ele te cobra aí o lançamento vertical, tá? Novamente questão aí de mecânica cinemática, MOVE. Para a resolução dessa questão, você poderia muito bem escrever a equação horária do espaço para a partícula 1 para a bola 1, tá certo? Em que você tem a posição inicial, 0, tá? A velocidade inicial, então V01 vezes t menos gravidade aponta para baixo, tá certo? Contrário ao movimento, o movimento na subida é retardado, então menos gt ao quadrado sobre 2. No instante t igual a 2 segundos, você poderia encontrar a posição da bola 1, tá? Que vai ser igual a 2V01 menos 2g.
E também encontrar a velocidade dessa bola nesse instante 2 segundos, usando a equação horária da velocidade. Velocidade inicial, V01, menos a gravidade, a aceleração vezes o tempo, né? Menos g vezes t. Então, no instante 2 segundos, você tem a velocidade da bola 1. Reescrever a equação horária da bola 1, tá certo? Então, você teria aí um y' igual ao espaço. Agora, o espaço inicial da bola 1 fica valendo o valor que você encontrou aqui, olha, na segunda equação. A velocidade inicial agora vai ser dada por essa expressão, vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Tá certo? Bom, escreve a equação horária agora da bola 2, V02 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Vai encontrar aqui o instante em que elas se encontram, tá? E você vai ter o tempo de encontro, vai somar 2, você vai ter aí a resposta. Bom, mas você poderia pensar também da seguinte forma. Escreve a equação horária da bola 1, normalmente, tá? V01 vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. E a equação da bola 2 com um tempo de 2 segundos de atraso. Então, você tem t menos 2, tá certo? Coloca aqui o encontro das duas bolas e resolve aqui, olha, a equação, tá? Repare que quando você desenvolver o quadrado aqui, olha, do tempo, você tem um quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Você já vai eliminar, olha, o gt ao quadrado sobre 2, tá? E aí fica fácil você encontrar o tempo de encontro e, por que não, a resposta da questão, que vai ser a letra D, tá? Então, a questão até tranquila de resolver, tá certo? Então, é só você lembrar desse argumento aqui, em que você pode pegar aqui o tempo de atraso, t menos 2 segundos, tá certo? Então, é uma questão tranquila aí que a SpaceX cobrou, tá? Não tem aí muito trabalho para resolver, não, ok? Daria mais trabalho se você tivesse que realmente seguir esse primeiro caminho que eu indiquei, tá? Aí daria um pouco mais de trabalho, mas de resto, tranquilo. Já a próxima questão é a questão de número 22, do modelo A. O gráfico 1 fornece a intensidade da força resultante F sobre uma moto de 160 kg, em função do tempo t. O gráfico 1 está associado apenas aos primeiros 20 segundos de movimento da moto. Já o gráfico 2 fornece o módulo da velocidade v da moto em função do tempo t entre 20 e 25 segundos. No instante 0 segundos, a moto parte do repouso e, em 20 segundos, atinge a velocidade escalar V1. Sabendo que toda a sua trajetória é retilínea, a variação da quantidade de movimento da moto entre os instantes 23 segundos e 25 segundos em quilograma vezes metro por segundo é... Então, tá aí os gráficos e também as alternativas que eles colocaram no enunciado. Então, vamos lá resolver essa questão. Uma questão aí que você vai tratar do impulso, tá certo? Igual a variação da quantidade de movimento e também tratar do impulso no gráfico, tá? Então, vamos lá? Então, vamos para a resolução dessa questão, pegando novamente as figuras que eles colocaram no enunciado, tá? Os gráficos ilustrativos, novamente, como é de praxe, fora de escala. Bom, no gráfico 1 nós temos o gráfico da força em função do tempo, tá certo? Se eu pegar a área desse gráfico, formado aí entre a curva, embora sejam aqui retas, tá? Chamamos de curva, tá certo? E o próprio eixo T, nós vamos ter o impulso. Então, o impulso, nesse caso, ele vai ser definido como sendo a área desse gráfico, tá? E o impulso, por sua vez, é a variação da quantidade de movimento. Tá? Eu não preciso tratar aqui de vetores, pois o movimento se dá ao longo da mesma reta, ok? Bom, então calculando a área, você vai ter a quantidade de movimento final, tá? Uma vez que ele parte do repouso, então você vai encontrar a velocidade V1. A área, base vezes altura sobre 2, área do triângulo, tá? Então você encontra V1 igual a 10/16 avos de metro por segundo, tá? Vamos guardar esse resultado, pois ele vai ser útil aí na resolução da questão, na segunda parte. Já no gráfico 2, nós queremos saber qual é a velocidade no instante 23 segundos. Por quê? Porque com isso eu posso calcular a variação da quantidade de movimento nos últimos 2 segundos, tá? Do instante 23 até o instante 25, tá? Bom, eu poderia muito bem encontrar a equação da reta e tal, mas olha só, já que eu tenho um triângulo, eu vou utilizar aqui a semelhança de triângulo, tá? Então eu vou usar aqui esse triângulo azul. Vou comparar a altura dele com a base, tá certo? Com esse triângulo vermelho menor, tá? Encontrar a altura e a base. Bom, a altura é o V2 que eu quero, tá? E a base ficou fácil porque você já sabe que vale 2.
Então, olha só, a altura V1 está para a altura V2, assim como a base do triângulo azul, que vale 5, está para 2, que é a base do triângulo vermelho. Então, encontrei o V2 valendo 2/5 de V1, ou seja, o V2 valendo 1/4 de metro por segundo. Tá? Essa é a velocidade inicial, tá? No instante 23, e a velocidade final, no instante 25, é zero. Tá? De tal sorte que a variação da quantidade de movimento vai ser negativa. A quantidade de movimento final, zero. A quantidade de movimento inicial vai ser 160 kg vezes a velocidade de 1/4, tá? Então, você vai ter menos 40 kg metro por segundo. É uma questão bem tranquila essa da SpaceX, tá? Cobrando aí impulso, variação da quantidade de movimento e gráfico, tá? A área do gráfico, não tem muita complicação, não. Tá certo? A sacada aí é só você usar a semelhança de triângulo. Mas se você achou a equação da reta, sem problema, você também resolve a questão. Ok? A última questão que nós vamos analisar agora é a questão de número 27. O desenho a seguir representa um sistema em equilíbrio estático, preso ao teto e composto por polias e fios de massas desprezíveis e pelos cubos A e B, feitos da mesma substância e com arestas iguais de comprimento L maiúsculo. Esse dado é importante, tá? O cubo B está parcialmente imerso em um líquido homogêneo dentro de um recipiente. Observa-se que uma parte da aresta do cubo B, de comprimento H igual a 3/4 de L, é a altura da parte emersa do cubo. Podemos afirmar que a razão entre a densidade dos cubos e a densidade do líquido é... Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado, tá? Também, para não mudar muito, desenho ilustrativo fora de escala. Bom, aqui nós temos uma questão misturando talha exponencial, em que nós temos duas polias móveis, tá? E empuxo. Tá? Sempre é cobrado uma questão de empuxo aí nas provas da SpaceX. Não seria diferente agora, tá? Nem sempre cobram, mas é muito comum ter questões aí de empuxo nas provas da SpaceX. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Então vamos lá, vamos pegar aí a figura da questão, tá certo? E observar o seguinte, talha exponencial, tá? Bom, o que ocorre é que quando você tem uma força em uma extremidade da talha, a força que você vai ter na outra extremidade vai ter uma relação de 2 elevado ao número de polias móveis, tá? E nesse caso aqui nós temos duas polias móveis. Então você vai ter o peso de A sendo transmitido aqui para o outro lado aqui, olha, esse extremo aqui da terceira polia, que não é móvel, é fixa, tá? Uma relação em que o peso vai ser dividido por 2 elevado, no caso aí ao quadrado, tá certo? Então tá aí o peso, aí você vai ter a tração que vai estar sendo exercida nessa polia fixa, tá? E a relação, conforme eu disse, é que a tração vai ser igual ao peso dividido por 2 elevado a n, em que n é o número de polias móveis. Duas polias móveis, 2 ao quadrado. Então, a tração vai ser igual a peso sobre 4, o peso de A, tá? E o peso de A é igual ao peso de B, pois ele colocou lá no enunciado que o bloco A e o bloco B são feitos da mesma substância e têm o mesmo comprimento de base e também de altura, L, mesma aresta, então o mesmo cubo, tá? Bom, então nós temos aí a tração atuando no bloco B, também temos o empuxo atuando no bloco B e o peso do bloco B, tá? Então você tem tração mais empuxo igual ao peso. O empuxo é igual à densidade do líquido vezes a gravidade local vezes o volume do líquido deslocado. E nesse caso aqui, olha, o volume do líquido deslocado não é exatamente igual ao volume do bloco B. É só uma parte do volume do bloco B. A área da base, L ao quadrado, vezes essa altura aqui, olha. Como ele colocou que esse H minúsculo vale 3/4 de L, então o que ficou para baixo é 1/4 de L. Por isso que eu tenho aqui, olha, L sobre 4, tá? A tração, por sua vez, como nós encontramos aqui em cima, é P sobre 4, tudo isso tem que ser igual a P. Tá certo? Agora fica tranquilo de você resolver, pois P menos P sobre 4 vai dar 3/4 de P, tá certo? Você pode simplificar o 4 dos dois lados da igualdade e o peso. O peso do bloco, ou do cubo, como queira, é a densidade do cubo vezes a gravidade local vezes o volume, tá? E o volume do bloco, L ao cubo. Bom, você pode simplificar G e L ao cubo dos dois lados, então você vai ter para a relação entre as densidades 1/3, o que me dá aí a alternativa da letra B, tá certo? Então, uma questão tranquila, mas também envolvendo empuxo e envolvendo aí a talha exponencial, tá?
Bom, ficamos por aqui. Na próxima parte, nós vamos resolver o restante da prova, tá certo? E vamos fazer mais algumas observações a respeito da prova. Até a próxima parte!